Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente, né? É isso aí, vamos dar continuidade, né? Esse assunto bacana, né? Bonito, que é a magia, né? E é o conhecimento. Magia é puro conhecimento, tá? As pessoas têm uma visão, né, completamente diferente disso, acham que a magia é uma coisa de bicho de sete cabeças, coisa do rabu, do demônio, mas não é nada disso, tá? Magia é conhecimento, magia faz crescer, né? Faz você se autoconhecer, se conhecer por dentro, tá? E é isso aí, vamos dar continuidade nesse nosso assunto. E como a gente já estava falando do hermetismo, adentramos os 7 princípios herméticos. E dando continuidade, a gente agora chega no princípio da vibração. E ele diz o seguinte: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E eu pergunto, como está? Como anda a sua vibração? Está baixa, está alta? Se estiver baixa, está na hora de trabalhar isso daí, né? Vamos trabalhar, tá ok? Se estiver baixa, vai ter que começar a pensar mais em anjos, a pensar em mais coisas boas, né? Mudar um pouquinho aí o seu interior, né? Acabar com esses pensamentos negativos, tal. Eu sei que muita coisa, muitos problemas ficam girando na cabeça, mas tem uma hora que você tem que sentar e dar de presente para você mesmo, entendeu? Não, esse é meu tempo e eu vou começar a trabalhar, né, interiormente, trabalhar mim mesmo, né? Assim eu mudo essa vibração, essa coisa toda, esse meu estado mental, né? E não vou permitir, né, que haja mais correspondência com outras energias, né, negativas ou que vibrem muito baixo, né? Então, a primeira coisa a fazer é isso daí, é se interiorizar e ver lá dentro de você se não tem essas coisas, né, perversas que vêm de lá de baixo, te atrapalhar, sombras, tudo isso você vai ter que trabalhar, sim, né? Essas sombras, os medos, receios, tudo, e às vezes um problema que você tem interiormente, problemas que você tem na vida, isso está trabalhando toda a tua energia, toda a tua vibração, e isso vai desregular todo o teu chakras, teus centros, né, de energia, e vai fazer com que você, né, comece até ficar cabisbaixo e depois tem uma depressão ou uma síndrome do pânico, que é pior. Então vamos mudar isso. Então, antes de mais nada, antes de você falar, não, a energia lá fora é ruim, é isso, aquilo, tal, 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 veja você também se sua energia não está ruim, tá? Às vezes a tua energia está péssima. Você tem que trabalhar primeiro interiormente, aquele negócio que eu falei. Primeiro, né, a gente tem que trabalhar a nossa própria casa, aqui dentro, para depois querer ir para fora, né, e ter um vínculo e comungar com os 4 elementos. Senão não tem condição. Primeiro, sempre olhando para dentro, tá? Você sempre olha para você mesmo, vê se está tudo ok, procura trabalhar, né, os problemas na sua cabeça, tenta resolver eles da melhor forma possível e depois, né, começar a meditar, a rezar, sabe, se encher de energia boas, ter contato com pessoas boas, tudo, sabe, mudar de vida, procurar energias mais altas, senão é aquele tal negócio, né, fica na mesmice, você acaba se inundando de energias ruins e essas energias ruins ficam só vibrando em você, deixando você mais pesado, né? Então vamos mudar isso, né? E ao invés, né, tem aquele ditado, ao invés de você só querer, só querer, só querer, seja, né? A gente sempre quer, né? A gente chega numa floresta, num parque e tal, e fala, eu vou abraçar essa árvore, né? Eu vou abraçar a árvore porque ela vai me dar energia positiva, né? Ela vai me encher de boas vibrações.
Você só quer, o ser humano só quer, abraça aqui para pegar energia e tal. Pô, na hora que você estiver bem, legal, a pampa, tudo bem, pô, chega, abraça uma árvore e doa a tua energia também para ela. Faça uma troca, né? A gente só quer energia, vai na igreja, só quer energia, tal, tal. Chega lá na igreja, vai lá, olha para Jesus e fala, meu, tô aqui para te ajudar a distribuir energia. Distribui reiki para todo mundo, sei lá, faz qualquer coisa, né? Na igreja. Pô, né? Fica lá atrás, senta lá atrás para ninguém perceber. Mas, pô, passa energia, faz um jorei, né? Que fala, jorei, tal, energias boas, lança energias com as mãos, põe as mãos embaixo assim, lança energia. Vai para algum lugar assim para doar energia também. Né? Não é só querer, não é só querer. A gente chega, a gente tem um péssimo costume de só querer. A gente nunca chega para Deus, do lado dele e fala, pô, meu amigo, meu paizão, estou aqui para te ajudar agora. Você me ajudou bastante, agora eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Obrigado por tudo, mas eu vou te ajudar agora. Pô, já pensou que legal? Porra, que bacana isso, tua alma limpa, você com paz de espírito, e chegando para Deus e falar isso, chegando num parque, numa floresta, né? Abençoando tudo, né? Abraçando, mandando suas boas energias para as plantas, né? Para as flores, para as árvores. Então, até para o vento, para os 4 elementos que estão ali, os 4 elementos naturais, né? O sol que representa o fogo, né? Um lago que representa a água, a própria terra, né? E o ar que você respira. Porque é uma troca, é sempre uma troca. Você não vê que você respira, você solta, né? Inspira oxigênio, solta gás carbônico, alimenta as plantas. E as plantas devolvem com oxigênio para você. Entendeu? É uma troca. O mundo é tão perfeito, tão lindo, e essa troca, muita gente não percebe. Por quê? Porque a gente anda num mundo tão cego, né? Cheio de tecnologia, e a gente perdeu todo um simbolismo grande, né? Fascinante, que é isso aí, as energias. Né? E está vibrando, vibra com a natureza, vibra com tudo. É uma troca constante. Né? É que nem os índios Sioux, né? Saúdam a beleza do universo, ando com a beleza na minha frente, ando com a beleza ao meu redor, ando com a beleza atrás de mim, ando com a beleza abaixo de mim, ando com a beleza acima de mim. Belos serão os sentimentos do meu coração, as palavras da minha boca e meus pensamentos. Então, isso que é legal, você está em contato com o todo. O todo é teu irmão, você faz parte disso. Então aprenda, vibre com ele, entre em sintonia com o universo, que a coisa mais fantástica do mundo é vibrar com o universo, seguir os ciclos dele, entrar nessa roda com eles. É uma dinâmica. Porque quando você sai fora, embaralha toda a tua vida, entendeu? E nós não estamos fora. O ser humano, ele tem um péssimo costume de achar que ele está aqui e a natureza está aqui. Não, a natureza está assim, ela engloba tudo e nós fazemos parte, tá? É por isso que é necessário a comunhão com o universo, sempre, 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 sempre. A vibração, ela está em tudo, ela está na música. Que música você escuta ultimamente? Bom, ultimamente nossa música aí tá mal pra caramba, né? Não dá para escutar esse tipo de música. A gente fica triste, tá? Até chora, não tem como. Então, escuta uma música boa, faz a tua, né, a tua energia vibrar. Né? Então, meu, tudo, né, tudo que você vê tem uma vibração. A própria energia da música, né, a vibração dela, ela vai mexer com você. Hitler, né, sabia disso. E as batidas de tambor que fazia das músicas dele, hipnotizava todo o povo, hipnotizava a massa, entendeu? O povo entrava lá em algo e tal, vinha aquela batida, aquelas músicas,
E aquilo deixava o povo tudo meio que hipnotizado. Então, a criança que, vamos supor, está mamando, né, no peito da mãe, ela escuta as batidas do coração da mãe. E as batidas do coração de uma mãe, quando está amamentando, é de 60 vibrações por minuto. Então, o que muitos caras do marketing aí fazem como propaganda na TV, principalmente de carro, eles colocam uma música com uma vibração de 60 batidas por minuto nessa música. E daí você escuta a música, isso vai te puxar lá para trás, porque no colo da mãe você sentia segurança, né? Você estava bem alimentado, isso inconscientemente quando era bebê, mas tinha todo o conforto e segurança. E nisso, no seu inconsciente depois, quando ouvir a música, né, que eles fizeram a 60 batidas por minuto, você vai lembrar de alguma coisa boa, nossa, que coisa gostosa, esse carro é seguro, esse carro é bom. Né? Você vai identificar aquilo lá como sendo o coração da tua mãe. Na verdade, né, o teu inconsciente guardou aquelas batidas do coração da mãe. E os caras utilizam isso, né, para fazer propaganda de carro e outras coisas. Isso a gente aprende na neurolinguística, né? E está em tudo mesmo, na música, nas pessoas, as pessoas. Conforme você andar, né? Se você for andar com uma pessoa que tem uma péssima vibração, já desestabiliza tudo a gente também. Anda com uma pessoa boa, que ri, que fala, né? Que, poxa, totalmente positiva. Você só tende a crescer, você vai vibrar na mesma situação que ela, tá? As coisas também, um livro que você pega, se uma pessoa estiver mal, né, e estiver lendo um livro lá, tal, e depois deixar o livro, você vai sentir no próprio livro, né, uma vibração muito ruim. Então você não vai querer nem ver, nem deixar para lá. Às vezes um objeto que você ganha, você vai sentir a vibração, porque a sua percepção consegue fazer isso. Então começa a fazer esse exercício de percepção nas coisas. Toca os livros, se ele tem uma boa vibração ou não, entendeu? Nas coisas, lugares. Você vai para a mata, nossa, que vibração gostosa que tem, porque é tudo natural, né? É lindo, é energia pura, é limpa, então é gostoso. Chega no centro de São Paulo, tal, aquele movimento, engarrafamento com chuva, com tudo, enchente, nossa, vibração péssima, né? Então não dá, tem que ver aí. e vai que vai, né? Tal, em lugares e tudo. Mas o que eu tenho a falar, gente, a pior vibração de todas, a pior, e pode ser utilizada como arma, e é a pior arma do mundo, para não dizer senão da galáxia, do universo, né, do infinito. É uma arma muito forte, pior do que a bomba atômica, tá? É o medo. O medo é uma doença, gente, que se você levar essa energia para casa, você destrói todo mundo, tá? Todo mundo entra em depressão, depois síndrome do pânico, e aí vai, né? Insegurança, né? Receios, a pessoa não quer mais sair de casa, morre de medo de tudo, e pelo amor de Deus, contamina, e contamina tudo. Mas existe, tá, um controle para isso, tá? E você que pode controlar isso. Por quê? Porque é você quem manda, sempre. Eu te falei, agente da ordem, né, nos outros vídeos, agente da ordem para a gente mesmo, tá? Então, quando você quer impregnar numa pedra, vamos supor, de boas energias, você vai lá, põe no sol, na chuva, tudo, e depois você vai dar uma ordem para ela, né? Olha, pedra, eu quero que você faça isso, tal, pá. Você está dando ordem para a pedrinha te ajudar numa cura, por exemplo. Olha, você vai me ajudar a curar. E a pedra vai curar. Você passa isso para a mão de uma pessoa, a pessoa se sente bem. Nossa, eu estou me sentindo tão bem. Por quê? Porque você injetou vibração boa, você imantou uma boa vibração nessa pedra. Tá? E é assim que se faz. E para controlar esse medo é a ordem. Você comanda o medo, você dá uma ordem nele. Pelo seguinte, porque o medo natural,
que existe, medo jamais desaparece, tá? Mas o medo que existe, o medo natural, o que que é? Ele serve para nos alertar do perigo. O medo é bom para isso, para nos dar um alerta, ele existe para proteger a gente. No final, ele acaba sendo um aliado da gente, o medo. Tá? E é isso que você tem que pôr na tua cabeça. O medo é meu aliado. E você, como sendo meu aliado, você tem que me proteger. Você é que tem que me avisar e me alertar do perigo. É esse o lance. É você que ordena. Você não vê um tigre? O tigre, quando está fugindo e os caçadores atrás dele, ele está fugindo, coitado. Daí ele chega em certo lugar, vamos supor, colocam ele ali fechado e ele não consegue sair, ele não consegue achar uma saída, uma rota de fuga. Então, ele fica tão preso ali, tão doido, tão violento, que acontece? O medo dele é o ataque. Ele volta, aquele medo dele se transforma em ataque. Então ele vai para cima de todo mundo. E aí, meu chapa, acabou. Se ele tiver encurralado, ele vai transformar o medo dele em ataque. Né? Esse é o natural dele. Mas a gente passou tanto tempo, né, nesse meio social, né? Não faça isso, que é pecado. Não faça isso. Não revida não revida não. Fica quietinho, fica quieto, não revida. Então, a constância é essa, você fica paralisado diante do medo depois. Daí você vai sentir o medo, vai paralisar, a coisa vai ficar ali, né? Vai vir toda uma ação para cima de você e você estagnado ali, parado. Não, você tem que dar ordem para o teu medo. Você vai me alertar, tá? Vai me mostrar, né, como um aliado a rota de fuga, porque se você tiver onde fugir, uma rota de fuga vai, para evitar qualquer coisa. Mas se não der, e o perigo estiver na tua frente e não te der chance de escapatória, você vai ter que atacar. É o ataque. Então é o medo se defendendo. E o medo se defende. O medo faz coisas tremendas. E é um caso de uma mãe, isso é um caso muito antigo, acho que todo mundo sabe, de uma mãe que tem um acidente de carro e está junto com o filho, e é uma caminhonete grande, ela capota, consegue escapar, né, e o filho também, só que o filho fica preso. Então, ela com medo, com aquela adrenalina toda, ela consegue levantar uma caminhonete. Isso aconteceu. Mães que enfrentam qualquer coisa pelo filho. E aí acaba o medo. Né? O medo se transforma numa força descomunal. É adrenalina pura, mas é aquela coisa. A adrenalina transforma a gente num ferro, numa pedra. Então a mãe consegue fazer isso. E um homem também. Qualquer um consegue, mas é controlando. Porque se você não controlar o medo, acontece aquela coisa. Né? Os guerreiros antigos, eles conheciam isso, essa estratégia. Vamos utilizar o medo para com as pessoas. Tá? Os vikings utilizaram isso. Às vezes apareciam 3 vikings no mar, uma vila inteira desaparecia. Ia se esconder numa caverna. Bom, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, saíam, fugiam, entravam dentro de casa e ficavam com aquele medo terrível. Né? Na Alemanha, o que aconteceu? Os nazistas passavam na cidade, às vezes um pequeno grupo, e no vilarejo às vezes tinham caçadores, tinham mais de 2.000 homens e todos se escondiam dentro de casa. Pô, não podia juntar uma turma, porque eles eram caçadores, tal, vamos lá, vamos entrar na briga também, pô. Entendeu? Mas não, o medo era tanto que eles tinham medo de 2 ou 3. Isso acontece até hoje, né? Que vergonha, né? Isso acontece até hoje. E é feio, porque... E eles continuam utilizando. É uma arma tão antiga e muita gente, né, despreza isso, sabe? Não dá uma devida atenção para isso.
né, não começa a refletir sobre isso. Que muita gente, que a humanidade, lá que os bambambam, né, sempre, né, utilizaram o medo para prender as massas. Né? É pior do que a bomba atômica, o medo. Né? E é isso, é trabalhar o medo. A gente tem que trabalhar o medo, senão o medo come a gente, engole a gente. Né? É uma arma terrível. Bom, eu tenho um caso também que, não é um caso, é mais uma história, né? Uma lembrança da minha vida, que eu tenho, que quando eu era pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos, e isso em 1965, 66, minha família, né, tinha um rádio em casa, um radião grandão, e a gente não tinha televisão, naquela época não tinha nada. Então a família toda se sentava ali, né, na sala, né, tinha um rádio ali, convidava os amigos, convidava aquele monte de gente, ficava ouvindo o rádio. E o rádio passava tipo assim de novelas, de teatro. Então os artistas, né, tal, os radialistas, eles faziam tipo de uma novela e contavam uma história. E a gente sentado ali ia visualizando toda aquela história, né, se passando. E às vezes tinha história de terror e eu e meus irmãos, a gente ficava até com medo, né, das histórias, né, porque aquilo a gente conseguia visualizar aquilo. E olha só o medo, né, que o rádio já transmitia, né. Olha só que coisa, a vibração também, né, e a vibração do medo, ela está em tudo, né, até numa história contada, ela vai, né, fazer com que vibre um medo em você. Então, mas por que eu estou contando isso? Porque naquela época, né, eu tive esse privilégio, né, de estar escutando essas histórias em rádio e tal, e era a maior felicidade, era uma alegria só. Mas é que eu lembrei também de um caso que ocorreu em 1938, olha só, esse caso ocorreu e foi alarmante. Em 1938, o ator, o produtor, ele era diretor, ele era um artista lá e ele fazia rádio também e fazia essas histórias, né? Contava essas histórias no rádio. E o nome dele era Orson Welles. E ele ficou super conhecido depois no mundo todo, né? E naquele dia estava tocando um musical normal. E de repente eles resolveram fazer uma novela, mas eles não falaram que era novela nem nada. Eles falaram, ó, vamos fazer morte súbita. A gente entra com essa história, né? E a turma vai ficar, né, ouvindo, vai saber, porra, por que os caras estão falando isso, isso, isso. Então, o que ele adentrou falando na história? Já tinha um monte de gente trabalhando ali em cima desse teatro, dessa novela. E eles entraram falando que estava ocorrendo uma invasão de marcianos, né, numa cidade dos Estados Unidos, ou melhor, num estado dos Estados Unidos. Né. E ele falava com aquela ênfase, tinha até, né, aquele fundo, né, musical, a gente gritando, barulho de naves descendo, que eles faziam, imitavam isso. E ele, né, falando, radiando ali, né, olha, tá acontecendo isso, aquilo, uma invasão de marcianos, várias naves estão descendo aqui e tal. Meu Deus, o que aconteceu? Pânico geral. Pânico geral. Os estados próximos, todo mundo, porque aquela rádio era a CBS, acho que existe ainda essa rádio, a CBS noticiando isso. A turma pensou, pô, acabou a música, de repente os caras entram com tudo falando, tal, o que é isso? Uma invasão de marcianos na Terra, naquela época a gente chamava de marciano, né? Os marcianos na Terra, tal, isso, aquilo, estão invadindo, vão matar todo mundo. E eles falavam que estavam matando, que estavam destruindo pessoas, né, casas, tudo, as naves imensas, né, jogando um raio terrível, muita gente morrendo. Foi um pânico geral. O que aconteceu? Muita gente se trancou dentro de casa também, entendeu? Ficou debaixo da cama até, e houve até suicídios.
tá? Por causa disso. Foi um medo arrasador. Você vê o que um medo é? Então, gente, é tomar cuidado, tá? Toma cuidado, reflete bem, porque utilizam o medo ainda, cada vez mais, tá? Para fazer com que as pessoas se tornem apenas gado, gado com medo. E a gente não é isso. Nós não somos gado, tá? Nós somos seres humanos com cabeça para pensar, refletir e a gente ter coragem, né? Porque nós somos guerreiros, tá? A gente não precisa, né, ter todo esse alarde, ter toda essa coisa e depois ficar preso, né? Tal também, por aí, né? Já pensou que coisa feia? Deus me livre. Então, é bom ficar de olho aberto e nas vibrações, principalmente a do medo, que eles conseguem manipular a gente pelo medo, tá? Bom, gente, eu termino aqui. E termino sem medo. Porque, graças a Deus, eu já sei dessa papagaiada toda que eles fazem, né? E que a gente, sem palavras, né? Deixa a gente até, né, um guerreiro mais ainda bravo. Então, gente, é isso aí. A gente volta no outro vídeo. Obrigado por ter assistido até agora, né? E ter visto aí a vibração, como a vibração age e como os magos negros do mundo agem com a gente, né? Então, fique esperto, tá? Fique esperto mesmo. Valeu? Até o próximo vídeo, tá? Tudo de bom para vocês e vamos que vamos, jamais desista. Força e honra, sempre.